Fala galera do Monsenhor, boa tarde, aqui é o professor Rui. Hoje a gente vai corrigir a nossa atividade de história, a segunda atividade, né, que eu direcionei aqui no grupo, com base no livro de história e que a gente ainda não havia corrigido. Então, pega lá o seu caderno, pega lá o seu livro de história e vamos estudar juntos, beleza? Vamos lá. Bem, a atividade que foi direcionada para vocês é da página 70, certo? Lembrando que essa aqui, página 70, que essas questões aqui a gente já corrigiu no vídeo anterior, ok? Então, hoje, a gente vai corrigir a segunda atividade, que foi feita com base nessa análise da imagem aqui. Reparem que a gente tem a imagem da cerâmica, e nessa cerâmica nós temos 1, 2, 3, 4, 5 inferências. Nós temos 5 coisas que o texto fala que são relacionadas à imagem, né? Ele está fazendo aí uma análise, uma leitura da imagem. E aí, com base nisso, eu pedi que os senhores fizessem também 5 inferências a respeito dos infográficos que a gente tem, das figuras, né, que a gente tem aqui no livro, certo? A primeira que eu pedi que vocês fizessem foi essa aqui, do mapa da Grécia Antiga, certo? E eu pedi que vocês fizessem uma análise, né? Fizessem umas inferências. Bem, a primeira coisa que a gente poderia dizer aqui é, como o próprio título do mapa já diz, né? Aqui está sendo retratada a Grécia Antiga, né? A primeira formação da sociedade grega. Uma outra coisa que a gente pode inferir está relacionada aqui às legendas, né? Nesse mapa constam 5 elementos da sociedade grega, que é a cidade da Grécia primitiva, as colônias gregas, os portos gregos, os templos gregos e os teatros gregos. Então mostra aí os cinco instituições, né? Os cinco aparelhos públicos principais da sociedade grega antiga. Essas seriam já as primeiras duas, né? Uma terceira inferência é que os portos, eles são todos localizados nas cidades mais acima, né? Nas cidades superiores ao mapa. Então, os portos, eles têm uma localização muito própria. E como nós estamos falando de portos, uma quarta inferência que a gente pode fazer é que nesse mapa constam 1, 2, 3, 4, 5 mares, pelo menos, né, que são os mares que rodeiam aí a Grécia, né, a localização da Grécia Antiga. Nós já temos aí 4 inferências. Uma outra inferência que a gente pode fazer é que, assim como os portos estão localizados nas cidades que ficam na área superior do mapa, os outros elementos públicos, eles estão todos localizados nas cidades que ficam abaixo dos portos. Então, os templos, as cidades da Grécia primitiva, os teatros gregos e as colônias gregas, eles são todos juntos aqui nessa área inferior do mapa, enquanto os portos estão na área superior do mapa, né? Uma outra inferência interessante que a gente pode fazer também é a localização desse mapa no mundo, né, no globo, que a gente teria o continente americano e ele estaria aqui, mais afastado de nós, né, um pouco mais longe, a região onde a Grécia se localiza, ok? Então essa é a primeira imagem que eu pedi que vocês analisassem, que está lá na página 66. E aí eu pedi que vocês analisassem também 2 imagens da página 67, ok? A primeira delas é esse mapa aqui do período creto-micênico. E aí, claro, o título do próprio mapa já é uma primeira inferência, né? O mapa está demonstrando o período creto-micênico. Então, outra inferência interessante são as legendas, sempre são inferência interessante também. Então, aqui nesse mapa estão destacados os fortes, os palácios da Creta e as colônias micênicas da Ásia Menor, ok? Então, uma segunda inferência aí que a gente pode fazer. Mais uma vez, se vocês repararem, nós temos os fortes todos à esquerda do mapa e as colônias todas à direita do mapa, ok?
Assim como os palácios cretenses estão todos na área inferior do mapa. Então, nós já temos aí 4 inferências. Uma quinta inferência é a presença de apenas um mar banhando esse mapa, que é o mar Egeu, certo? Outra coisa interessante aqui é Troia, né? Uma das cidades mais conhecidas aí da Grécia, muito trabalhada no cinema, né? A história do cavalo de Troia aí no filme 300 e no filme Helena e tudo mais, que está localizada aqui, certo? Então, mais 5 inferências aí do nosso segundo mapa. A terceira figura que eu pedi que vocês analisassem foi esse mapa das migrações a partir do ano 2000 a.C. E aí, analisando ele, uma coisa que a gente pode inferir logo de cara, sem nem ler nada, sem nem olhar, é que esse mapa ele usa cores para demarcar, né, os territórios. E aí, como a gente está falando de migração, a gente está falando de movimento. Então, ele usa as setas para indicar o fluxo migratório, para indicar o movimento que a migração está fazendo, ok? Então, nós já temos aí 2 inferências, que são as cores e as setas. As cores indicando os países, né, as regiões, e as setas indicando o fluxo da migração. E aí, vindo aqui para legenda, né, nós percebemos a presença de 5 territórios: os jônios, os eólios, os gregos neocidentais e os dórios, além dos arcádios. Cada um, como a gente inferiu na primeira inferência, né, é demarcado por uma cor, certo? Uma outra inferência interessante que a gente pode fazer aqui, certo, é que ele mistura as cores para demonstrar a colonização, para demonstrar a influência de um território sobre o outro, certo? Nós temos aqui essa região, por exemplo, da Tessália e a região da Beócia, certo? Que são territórios jônios, mas que em algum tempo foram dominados pelos gregos neocidentais. Então, são territórios que estão aqui misturando 2 cores, indicando que eles fazem parte, né, desses 2 territórios aqui, porque houve uma colonização. Houve um movimento migratório que concentrou pessoas desses 2 territórios e tornou ele colônia, ok? Bem, a outra coisa que eu pedi que a gente fizesse inferência no mapa, né, a quarta inferência, é sobre esse trecho do texto da Odisseia de Homero, que está aqui na página 67 também, ok? Que diz assim: existe uma terra por nome Creta. Então, primeira inferência, está falando sobre Creta, nesse trecho. Segunda inferência, é um trecho do texto do livro A Odisseia. E a terceira inferência é um trecho que foi escrito por Homero, certo? Aqui também apresenta nesse trecho, né, apresenta o quinosso, um dos quinócios, e fala também, cita, né, o Zeus, que é o deus dos deuses aí da mitologia grega. E aí, fazendo essa leitura rápida desse trecho, a gente consegue inferir várias coisas. A descrição, por exemplo, de Creta como situada ao mar, como um lugar belo e fértil, como um lugar rodeado de águas por todos os lados, com muitos habitantes. Ele coloca aqui inumeráveis habitantes. Então, existem várias inferências que você pode colocar aí na quarta, né, nas letras A, B, C, D, E, certo? E a quinta inferência, pessoal, que eu pedi que vocês fizessem, foi a respeito desse infográfico que acompanha todo o capítulo, né, que ele está presente no rodapé da página da 66 até a página 69. E aí a gente pode inferir, por exemplo, que ele retrata os períodos da Grécia Antiga. O primeiro período aqui que está retratado é o período antigo, né, dos primeiros assentamentos urbanos. O segundo período é o período creto-micênico. O terceiro período é o período homérico. O quarto período é o período arcaico grego. O quinto período é o período clássico grego. O sexto período é o período helenístico, que é o último período aqui, certo? E essa também é uma inferência muito legal de se fazer. Outra inferência interessante é que essa linha do tempo começa no ano 7000 a.C. e ele se estende
até finalizar aqui no ano 30 antes de Cristo. Então ele faz uma contagem regressiva aí ao longo dos anos no desenvolvimento da sociedade grega, ok? Outra inferência interessante é que ele não usa só texto, ele não usa só frases, ele usa também ao longo dessa linha do tempo, ele usa imagens, né? Que são as imagens das cerâmicas gregas, né? Que a gente viu na sexta questão do exercício passado, ok? Então, espero ter ajudado vocês aí com as inferências que a gente colocou, certo? Lembrando que esse aqui é o da questão 1, que é o mapa da Grécia Antiga. Esse é o da questão 2, que é o mapa do período creto-micênico. Este aqui é o da questão 3, que é o mapa das migrações de 2000 a.C. Esse aqui é o texto do Homero, que é da questão 4. E essa linha do tempo aqui, que vai da primeira página do capítulo até a penúltima, certo? É o da quinta questão, ok? Então, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês estejam com esse exercício aí no caderno, respondido, e agora façam apenas a correção, tá bom? Bons estudos e até logo!